Olá, povo de Deus, terça-feira, 24 de janeiro de 2023, São Francisco de Sales, terceira semana do tempo comum. A nossa aplicação de hoje é a partir de Hebreus 10, de 1 a 10, Marcos 3, 31, 35. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também com os seus sacrifícios sempre iguais, sem desistência, repetidos a cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. Se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem consciência dos pecados, mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados. Pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado holocausto nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a esta vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizado uma vez por todas. O autor da carta aos Hebreus afirma com toda clareza a ineficácia da lei, que para ele não passa de mero esboço de sombra dos bens futuros. Juntamente com a ineficácia da lei, ele coloca a incapacidade de os sacrifícios de realizar aquilo ao qual se propõe o perdão dos pecados. Ele argumenta que os sacrifícios têm que ser repetidos a cada ano exatamente porque não dão conta de cumprir seu objetivo. O pior é que os sacrifícios servem para relembrar os pecados, pois uma vez que não os apagam, eles permanecem na consciência dos pecadores. Seguindo a tradição profética, o autor de Hebreus vai dizer que Deus não se comove com o sacrifício de touros e de bodes. De fato, Oséias já havia dito que esse tipo de sacrifício não agrada a Deus, que prefere a prática da justiça e da misericórdia. Exatamente, o sacrifício de Cristo é aceito porque não se baseia no sangue de animais, que não têm consciência, mas na entrega do seu próprio corpo. Ao dizer que Jesus se apresentou ao Pai, dizendo-lhe: eis que venho fazer a vossa vontade, ele suprime o antigo sacrifício e se coloca como verdadeiro e único sacrifício agradável a Deus, que é o de ofertar a própria vida. Agora sim, os pecados estão perdoados uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi realizado uma vez por todas. Portanto, o que fazemos hoje só tem sentido e celebrado à luz dele. Não repetimos o sacrifício de Cristo, mas todas as vezes que celebramos em seu nome, o atualizamos, fazendo-o em memória dele. Marcos 3, de 31 a 35. Chegaram a mãe de Jesus, seus irmãos, e eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Como nos diz Schöckel, Marcos descreve a cena com traços significativos. Jesus no meio, o povo sentado ao seu redor, fora desse círculo, os familiares.
É preciso notar que não se menciona o pai. Jesus adulto deveria ser o chefe da família. Quer dizer, os seguidores relegaram a segundo lugar a família, separando Jesus dos seus. Quem tem mais direito? A família quer romper o círculo, reclama seu parente famoso. Cabe a Jesus decidir a questão, e ele o faz com autoridade. Os vínculos familiares são coisa grande, por isso Jesus tem um pai no céu. Está criando uma nova família definida pelo cumprimento da vontade de Deus. Era normal na família que todos acatassem a autoridade do pai. Claro que Maria entendeu muito bem isso, ela que desde o começo havia dito: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. Porém, essa atitude de Jesus não deixa de nos questionar sobre o papel da família na vida dos cristãos e cristãs. Nem sempre temos família que entende o que é viver fazendo a vontade de Deus. Por isso, há uma responsabilidade pessoal e intransferível no cumprimento do plano de Deus em nossa vida. Em muitas circunstâncias, encontramos famílias que são verdadeiros obstáculos a alguns de seus membros na realização de sua vocação. Entre aqueles que assumiram alguma luta concreta no âmbito social e político, não raras vezes a família se interpõe por medo de que possa acontecer alguma coisa com esse seu membro. A vida missionária, que exige um deixar radical de tudo que nos prende, também enfrenta questionamentos da família. Jesus tinha claro que a família não é definida somente pela consanguinidade, mas sobretudo pelo foco que se tem na vida, pelo anseio de se viver radicalmente a vontade do Pai. Celebramos hoje São Francisco de Sales, que mereceu do Papa Francisco uma carta apostólica por ocasião do 4º centenário de sua morte. Aproveito desse escrito para destacar uma reflexão do próprio São Francisco, relatada pelo Papa, sobre o sentido da verdadeira devoção. Diz São Francisco: quem se consagra ao jejum pensará que é devoto porque não come, enquanto tem o coração cheio de rancor. E enquanto não se permite banhar a língua no vinho, nem sequer na água, por amor à sobriedade, não sentirá qualquer escrúpulo em mergulhá-la no sangue do próximo com a maledicência e calúnia. Outro pensará que é devoto porque sussurra o dia inteiro uma série interminável de orações, e não dará peso às palavras más, arrogantes e injuriosas que sua língua lançará no resto do dia aos servos e aos vizinhos. Outro ainda levará de bom grado à mão a carteira para dar esmola aos pobres, mas não conseguirá extrair do coração uma migalha de doçura para perdoar os inimigos. E outrem, por sua vez, perdoará os inimigos, mas pagar as dívidas nem lhe passará pela cabeça, será preciso o tribunal. Toda essa boa gente é considerada devota pela opinião comum, mas não o é de forma alguma. Um beijo no seu coração.